O mais simples ato de medir hoje é resultado de milhares de anos de evolução e transformação de conhecimento. Neste bloco, veremos que na pré-história surgem as primeiras formas de contar e medir, por meio das quais medidas humanas e instrumentos rústicos são usados como referências para as comparações. Que essas comparações tomam corpo com a descoberta da agricultura e são organizadas como sistema nas regiões orientais. E entenderemos os limites das primeiras formas de medir e a necessidade de definir padrões. Ainda antes da escrita, o homem primitivo precisou de formas de contar, controlar o tempo e medir. Ele se baseava na simples observação, no uso de algum dos 5 sentidos para entender e dimensionar seu mundo. Pedras, ossos e cordas com nós foram as primeiras formas rústicas de instrumentos. No caso, formas primitivas de contagem. A descoberta dos ossos de Lebombo e Ixango sugere que a forma de contar evoluiu tornando-se mais elaborada. No Neolítico, a sociedade humana se transforma. Tribos nômades se fixam, se dedicam à agricultura, e aparecem as primeiras formas de medida em volume para controle de estoques e relações de troca. No Oriente Médio, entre Síria e Irã, por volta de 6000 a.C., aparecem os primeiros sinais de sistemas organizados. Neles, o volume de grãos que cabiam em uma mão serviu para calcular o estoque de alimentos e rações. No mesmo período, um sistema equivalente se desenvolveu no Vale do Indus. Na Mesopotâmia, por volta de 2900 a.C., esses sistemas se consolidam ao serem formalizados com o desenvolvimento das primeiras formas de escrita. Na Antiguidade, muitos dos sistemas de medida eram de origem antropométrica, ou seja, baseadas no corpo humano. Uma mão em concha ou um palmo, o comprimento do antebraço, passos para mensurar um terreno, braços abertos do rei, são exemplos de formas de medir que usaram o corpo humano. Enfim, pés, palmos e polegar são formas primitivas de medir que se consolidaram como unidades. Os sistemas de unidades antropométricas são práticos pela facilidade de entendê-los, mas eles têm limitações. Medidas antropométricas variam de pessoa a pessoa, ainda mais de região a região. Além disso, estabelecer submúltiplos para partes do corpo é difícil e as medidas não são muito precisas. Neste bloco, fizemos um rápido panorama dos primórdios da metrologia. Vimos que o homem media antes mesmo da história escrita, mas os sistemas estavam detalhados já nos primeiros registros gráficos. Pudemos conhecer um pouco as medidas antropométricas, reconhecer a origem de algumas de suas unidades e perceber que são sistemas que tinham limitações.